Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O ressuscitado vive entre nós. Abençoado dia do Senhor para você, amado ouvinte do programa Oração da Manhã, que nos acompanha aqui na nossa Diocese de Formosa e também de outras localidades. Deus abençoa ricamente você e sua família. Não poderia te desejar algo melhor do que ir à Santa Missa e vivenciar os mistérios pascais de Cristo através da nossa Páscoa semanal, que é o dia do Senhor, quando nos reunimos no altar de Deus para viver as alegrias eternas que Deus prometeu para nós na Santa Missa. Te convido a olhar também para o pobre. Hoje nós lembramos o Dia Mundial do Pobre, das pessoas que passam por graves necessidades. Não olhar somente para o pobre que não tem o que comer, mas aquele pobre que não tem ninguém que o escute, que às vezes tem dinheiro, mas não tem amor, não tem ninguém que lhe dê atenção. Lembremos também dos pobres deprimidos, as pessoas com problemas de distúrbios emocionais, mentais, que aumentam cada vez mais em nossos tempos. É preciso fugir um pouco das mídias sociais, das notícias, pois nós somos bombardeados por muitas realidades negativas que vemos na televisão, nas mídias sociais, enfim, em tantas outras fontes. A gente sabe que essa grande mídia mundial, ela não tem um compromisso com a verdade. Ela não tem uma responsabilidade com aquilo que é certo, mas vive sempre com uma intenção de manipulação da mente das pessoas impressionante. Basta lembrar o tempo da peste, a Covid, que nós vivemos tempos atrás, e nesses tempos que nós estamos vivendo. É muita mentira, é muita fake news que a grande mídia vai vociferando, fazendo a vontade de todo esse sistema anárquico, anticristão, antijudaico que entra no mundo. Nós precisamos ter um filtro. Eu, por exemplo, já tenho 6 anos que não ligo a Rede Globo, que a Rede Globo tornou-se uma emissora a serviço da manipulação há muito tempo. Antigamente era uma manipulação num viés, agora é noutro viés. Sempre apoiando o lado errado, o lado da mentira, o lado da manipulação, o lado sem Deus. A gente precisa refutar esses meios de comunicação que não trazem a verdade. E outros, e são tantos, jornais escritos também que são falaciosos. E precisamos realmente evitar contaminar a nossa mente com esses noticiários amargos, manipuladores, que querem fazer a nossa cabeça de tal maneira que a gente não vive mais a nossa intimidade, a nossa verdade pessoal. O ser humano precisa ser libertado em Cristo. Se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Isso é uma palavra pesada, é uma palavra dura, restauradora, essa palavra do terço da libertação, essa jaculatória, né? Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre.
E Jesus quer nos libertar, sobretudo, das ideologias. Tem muita gente hoje que está tomada pela ideologia e quer trazer isso para dentro da igreja. Quer agradar o mundo com a igreja. A Santa Igreja de Cristo, ela não existe para agradar ao pecado. A igreja não pode jamais permitir que estas posturas, essas tentações entrem no seu coração, na sua missão. Nós somos livres em Cristo para viver permanentemente essa liberdade do seu nome em nós. Hoje vamos ao altar, pois é uma obrigação do católico ir à Santa Missa aos domingos, às solenidades, aos dias santos. Claro que temos católicos que infelizmente não podem ir à missa ao domingo por causa dos serviços essenciais, mas aí você não pode deixar de, no meio da semana, procurar uma igreja onde você possa assistir com piedade e participar da Santa Missa. O domingo, dies Domini, dia do Senhor, é uma força na caminhada dos filhos de Deus que têm seus nomes marcados na eternidade por Deus pelo seu batismo na Santa Igreja Católica. É bom ser católico. Eu sinto uma graça e uma felicidade enorme no coração por ser católico. Quase me desviei na minha adolescência, mas Cristo me sustentou, Cristo me deu o alento e me deu a graça de escutar o meu padrinho de batismo, meu avô, que disse: não é esse o caminho é este, é o caminho da igreja, não é caminho de seitas, não é caminho de movimentos cristãos livres que você vai viver. Você vai viver a igreja. Você foi batizado na igreja. Como aquelas palavras foram santas e amáveis ao meu coração, que naquela época era pequeno e ainda profundamente marcado pelos contextos de manipulação desse mundo. Precisamos ter essa consciência. Não é nova ordem mundial, não é o comunismo, não é o materialismo, não é o relativismo, o secularismo, essas ideias e o nazismo e companhia que vai tirar do meu coração o lugar de Deus. Católico de verdade jamais se deixa cair por estas ideias que não ajudam a pessoa a caminhar-se na presença de Deus. O mundo está cheio disso. Nós temos muita manipulação no mundo. Vivemos um tempo perigoso, um tempo complexo, um tempo exigente para que não sejamos homens e mulheres alvejados por esta visão mundana que quer se impor como sendo a correta, aquela capaz de libertar o ser humano. Jamais vai conseguir fazer isso. Assim, meu dileto ouvinte, ao chegar no altar de Deus, ao ir à igreja nesse domingo, chega um pouquinho antes, vá para o Santíssimo orar, pedir a paz no mundo, pedir a libertação desse mundo de todas essas carnificinas provocadas sobretudo pelo terrorismo que agride, que mata, que tira toda a dignidade das pessoas. É um absurdo o que a gente vê, o que a gente escuta acerca disso. E o mundo corre perigo nas mãos destas pessoas tão sinistras, tão difíceis para serem compreendidas. Que o bom Deus nos dê a graça da conversão e do testemunho verdadeiramente cristão. A aclamação ao Santo Evangelho neste domingo nos traz a citação de João 15,
4 e 5. Ficai em mim, diz Jesus, e eu em vós hei de ficar. Quem em mim permanece, esse dá fruto, muito fruto. Então, prezado ouvinte, citando ainda a parábola da videira, aqui na aclamação o Evangelho, somos chamados pelas doces e amáveis palavras de Jesus a ficar com Ele, a ficar em Cristo, a ter esta sensibilidade de ficar no Senhor e permanecer nele. Essa parábola traz esse verbo permanecer 7 vezes. Uma alusão à perfeição que o número 7 evoca na Sagrada Escritura. Somos chamados a esta amizade íntima com Jesus. Para isso, precisamos ter aquilo que sempre falamos aqui no programa, a vida interior amadurecida, amadurecer o mundo interior. Para que o mundo interior seja amadurecido, eu preciso controlar meus sentidos. Através dos sentidos, os 5 sentidos que nós temos, o mundo entra dentro de nós. Então eu preciso filtrar os meus olhares, os meus ouvidos e assim por diante, para que o mundo não utilize os meus sentidos para gotejar dentro da minha mente, no profundo da minha vida, as maldades que em si ele encerra. O mundo é mau, o mundo é perigoso, o mundo é fruto também da mentira. Preciso eu e você, prezado ouvinte, construir dentro de nós essas redes de vedação às coisas mundanas, para que elas não tenham acesso ao nosso coração, à nossa interioridade e comece a nos bombardear com solicitações pecaminosas. E nós vamos perdendo o equilíbrio interior e vamos nos tornando pessoas interiormente adoentadas. Na igreja nós temos muita gente, até sacerdotes doentes espiritualmente, adoentados, porque deixou que o mundo entrasse dentro de suas vidas e travassem seus corações com as realidades tão medíocres, tão inóspidas. O mundo não pode nos satisfazer. A satisfação mundana, ela é curta, ela é pequena e não ajuda na perseverança de Cristo. O estar com o Senhor, o se configurar a Ele, requer de nós uma permanente união com nosso Senhor, que nos ajuda a viver somente para a luz e não para as trevas. Amém. Pai Santo, eterno Deus, Deus de amor e de bondade, abençoa esse dia que a comunidade católica se reúne para celebrar os mistérios. Abençoe nossas comunidades pequenas, nas periferias, na zona rural, que hoje se reúne para celebrar o mistério. Abençoa, Senhor, o ouvinte que não está bem, que não está com ânimo de ir à Santa Missa, que a força da Tua palavra move o seu coração na direção do altar para melhor servir e amar o nosso Deus. Fica, Senhor, conosco, hoje e sempre. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde hoje sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Um abençoado domingo para você e sua família. Esteja conosco também à noite, às 21 horas,
com a oração da noite aqui no nosso canal do YouTube. Paz e luz para você.